Daqui de São Paulo, a gente vai até Brasília, porque o PSDB, melhor dizendo, aprovou ontem o processo de fusão com o Podemos. Aline Beckett é quem tem todos os detalhes para a gente. Oi, Aline. Exatamente, Soraya. O PSDB e o Podemos, agora na verdade o PSDB, confirmou essa fusão com o Podemos. O Podemos ainda precisa confirmar essa fusão também em sua convenção nacional. Mas ontem aconteceu a convenção do PSDB e aí já foi confirmado por parte do PSDB na tentativa de reverter a sua relevância política, também conter as saídas de lideranças políticas do partido, além também de garantir, é claro, o tempo de TV para as eleições do próximo ano e também o valor do fundo partidário que o partido tem direito ali. Essa aprovação aconteceu ontem na Convenção Nacional, foi por unanimidade entre os parlamentares que compõem o partido, com 201 votos a favor, 2 contrários e 2 abstenções. Essa fusão foi aprovada pelo PSDB. E aí agora o novo partido passa a ter 28 deputados federais da Câmara Federal e 7 senadores. Mas ainda depende, como eu disse, da convenção que vai acontecer por parte do Podemos e também de uma avaliação que acontece por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu destaco a vocês que nas últimas semanas o PSDB perdeu do partido 2 governadores importantes, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lira, do estado do Pernambuco. E aí eles acabaram se filiando ao PSD. Então, o PSDB acabou sentindo bastante essa necessidade de reformular o quadro político e ter ali onde reposicionar o seu tabuleiro eleitoral. Ainda, destacando a vocês, só para concluir, existe uma outra fusão possível de acontecer. Depois dessa confirmação do PSDB junto com o Podemos, pode ser que o PSDB mire futuramente uma fusão com o MDB. Já havia diálogos entre as duas siglas anteriormente, mas nunca foi consolidado. Mas agora a ideia é justamente criar uma frente mais ampla de centro ou de centro-direita para as eleições de 2026. Ainda não tem nome o novo partido, não tem números definidos também e não há um acordo de quem é que vai presidir a presidência nacional do partido quando ele se tornar oficialmente um só. Mas por enquanto os presidentes dos partidos são PSDB, Marconi Perillo, que é ex-governador do estado de Goiás. A presidente do Podemos é Renata Abreu, deputada federal por São Paulo, e do MDB, Baleia Rossi. A gente segue por aqui, então, acompanhando toda essa repercussão dessa fusão e também os próximos passos aí de uma possível fusão com o MDB. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline Beckett, mais uma vez. Deixa eu acionar, então, os nossos comentaristas para a gente repercutir também essas movimentações na política. Deise, essa fusão, PSDB e Podemos é uma tentativa clara para que o PSDB consiga recuperar o seu protagonismo? E, ao fazer isso, o que ele pode fazer para não perder sua própria identidade, Soraya, o PSDB já perdeu a identidade, Essa fusão com Podemos aí, ela é muito mais uma tentativa de conseguir um fundo eleitoral e um tempo de TV do que recuperar a identidade. Isso é praticamente impossível, porque nos últimos 20 anos o PSDB abriu mão de formar quadros, de fortalecer a base ideológica, e aquele eleitor médio do PSDB, que era um eleitor urbano, instruído, liberal, ele acabou migrando para personagens que tinham uma narrativa mais parruda. Então, eles foram para o Tarcísio, eles foram para o Eduardo Leite, eles foram para personagens mais fortes, e acabaram deixando o PSDB efetivamente de lado, Então, o partido perdeu muita força. Então, é muito difícil eles recuperarem essa centralidade na política, É muito mais uma questão de fundo partidário aí, tempo de TV. Principalmente quando eles se juntam com Podemos, que tem essa retórica aí, moralizante, mas também não é um partido muito forte, não. Então, o que a gente percebe com essa fusão, assim, que é uma tendência na política brasileira, é que partidos hoje no Brasil que não constroem uma ideologia forte, por exemplo, a gente tem a esquerda do PT, que se
radicalizou para esse lulismo, e a direita do Bolsonaro, que foi para essa pauta de costumes, partidos políticos que não definem uma ideologia muito clara, eles são absorvidos por outros partidos ou eles acabam apodrecendo mesmo na política brasileira. Foi isso que aconteceu com o PSDB. Então, eu acho muito difícil conseguir retomar uma ideologia. Acho que a tendência do partido é realmente minguar, a menos que comece a formar quadros. É necessário isso é um recado também para o PT. Ou começa a formar quadros, ou começa a pensar numa renovação, ou o Partido Brasileiro aqui vai começar a apodrecer efetivamente e a ser minguado da política brasileira ou até eliminado. O Cristiano Vilela, parece mesmo aí uma tentativa, né, de voltar ao protagonismo do PSDB, mas aí a Deise citou aqui duas linhas, né, tanto a linha mais à esquerda quanto a linha mais à direita, e aí o PSDB se encaixaria exatamente aonde nessa fusão com o Podemos? Seria mirar no centro para tentar de novo angariar votos e quem sabe voltar a ser protagonista, Vilela? Exatamente, Nonato. Esse novo partido que vai surgir dessa fusão entre o Podemos e o PSDB, ele será um partido de centro, que terá justamente esse discurso de centro, procurar de alguma forma captar aquele eleitor que é um eleitorado significativo. Existe uma fatia do eleitorado que realmente busca fugir da polarização entre esquerda e direita e existe um espaço político nesse campo. Eu vejo que o PSDB, a partir desse momento agora, ele acabou enquanto partido político que existe, que atua, por mais que naturalmente carregue o histórico do PSDB antigo, com quase 30 anos de existência, aliás, mais de 30 anos de existência, que foi um dos formadores dessa nova legenda. Eu vejo que agora, a partir do momento que haja essa fusão e que os dois partidos comecem a caminhar como um só, é natural que venham a surgir lideranças novas, que venham a ter feições novas, e o PSDB ele vai ser lembrado no estudo histórico, com relação à importância histórica que ele teve numa determinada faixa temporal na história política brasileira. Enquanto existência de PSDB mesmo, no formato como a gente conhece, eu vejo que a partir desse momento, essa existência ela chegou ao fim.